Salve galera, beleza? Vamos falar sobre a obra Quincas Borba de Machado de Assis. Inicialmente, precisamos contextualizar a escrita dessa obra chamada Quincas Borba. Quem é Quincas Borba? Escrito por Machado de Assis. E quem é Machado de Assis? De maneira simples, Machado de Assis é considerado o maior escritor do realismo brasileiro. José Maria Machado de Assis, nascido em 1839 no Rio de Janeiro, filho de um pintor e uma lavadeira, ficou órfão muito cedo. Sofria de epilepsia e gagueira. Faleceu em 29 de setembro de 1908. Deixou uma vasta produção literária. Os livros eram seus legítimos filhos. Olha só o que ele diz sobre ter filhos. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Esse Quincas Borba, escrito em 1891, é o mesmo Quincas Borba que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas Quincas Borba não é uma continuidade de Memórias Póstumas de Brás Cubas não, tá bom? Imagina assim, tem uma série que você gosta muito num serviço de streaming e essa série tem um personagem que você gostou muito. E esse personagem vira uma série só dele. Eu tenho certeza que você tem uma série assim. Eu tenho a minha. Se você tem a sua, deixa aí nos comentários. O que precisamos entender nessa obra? Narrado em terceira pessoa, com um narrador onisciente, mas o narrador se intromete na história e chama a atenção do leitor várias vezes. Tem um trecho que ele diz assim: como eu disse no capítulo tal, ou ele diz assim também, ó, já te alertei, caro leitor. Ou seja, tem um narrador e ele não faz questão nenhuma de se esconder. Então você imagina que se esse livro fosse uma peça de teatro, o narrador estaria ali de pé, narrando com um holofote sobre ele. Ele não faz nenhuma questão de ser onipresente ou de se disfarçar de personagem, tá? Esse livro é curtinho, ele tem 201 capítulos. E tem capítulos extremamente curtos, de uma linha. E tem capítulos mais longos. Eles foram escritos para serem publicados separadamente como uma novela. E depois juntaram tudo. Nessa história, a personagem principal não é o Quincas Borba, e sim o Rubião. Pedro Rubião de Alvarenga. Rubião é amigo de Quincas Borba, que tem um cachorro chamado também de Quincas Borba. A história começa de trás para frente. Quando você começa a ler, já sabe que o Rubião está na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro, olhando por uma janela e pensando em como era a sua vida há um ano atrás, quando ele era um simples professor. E agora, o que ele é? Então o narrador começa a dizer: olha, esse Rubião é irmão da Maria Piedade, uma viúva da qual o Quincas Borba se engraçou, né? Mas infelizmente ela não resistiu a uma pleuris que levou ela à morte. Pleuris é uma doença relacionada ao pulmão. Rubião tinha interesse que esse namoro desse certo, mas infelizmente não deu. Rubião era um interesseiro. Esse ponto é importante nas obras machadianas. Um interesse disfarçado, subjetivado nas relações. Então, o narrador nos traz de volta a Barbacena para nos mostrar o que fez Rubião chegar onde chegou. E é aí que aparece o Quincas Borba, né? Que mora sozinho e Rubião passou a ser uma espécie de cuidador de Quincas, que era para ter se casado com Piedade, mas a morte levou Piedade, então Rubião ficou por ali, cuidando dele. Tinha interesse. Quincas é um filósofo, que se considera mais sábio que Rubião. E algumas vezes ele deixa isso bem claro, principalmente quando ele oferece a Rubião a possibilidade dele ser discípulo de Quincas. No capítulo 6, ele fala: queres ser meu discípulo? E ensina para Rubião o que é o humanitismo. Prestem bastante atenção nisso. O que é o humanitismo? Suponha que duas tribos precisem migrar para encontrar batatas. Essas duas tribos encontram um campo de batatas que é suficiente apenas para uma das tribos. Se elas dividirem, elas morrerão de fome antes de transpor as montanhas para outro campo de batata. Então elas não terão energia suficiente elas só terão energia suficiente se apenas uma tribo comer. Então a guerra se faz necessária, né, para a manutenção da vida. Uma tribo vence a outra, se alimenta das batatas que tem ali e assim elas seguem rumo à próxima vitória ou à próxima conquista. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Vocês entenderam?
A guerra, nesse caso, seria necessária para a manutenção da vida. Se não houver a guerra, ambas as tribos morreriam de fome. Né? Ambos morreriam de fome em breve. Essa é a teoria do humanitismo. A guerra, nesse caso, seria necessária para a manutenção da vida. Se não houver a guerra, ambas as tribos morreriam de fome em breve. Essa é a teoria do humanitismo, que já foi pergunta de vestibular, sempre aparece em provas. Após esses ensinamentos, Quincas vai para o Rio de Janeiro e lá ele morre. Deixa para Rubião todo o seu patrimônio. Tem casas na corte, uma casa em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro amoedado, livros e a missão de cuidar do seu cachorro, que também se chama Quincas Borba. Coisa de filósofo, né? Uma tentativa de se imortalizar em seu animal? Ou seria uma tentativa de condicionar Rubião ao recebimento da herança? Não dá para saber. Qual foi a intenção? Nunca saberemos. Mas claro, Rubião pegou tudo o que ele tinha direito e vai fazer o que em Barbacena com tanto dinheiro? Partiu para a capital. Partiu Rio de Janeiro. Conhecer o mundo. Pegou um trem e foi para o Rio de Janeiro. E na estação de Vassouras conhece no trem o casal Cristiano e Sofia Palha. Rubião, homem simples, após 20 minutinhos de conversa com o casal Palha, deixa escapar ali, meio que querendo, meio para contar vantagem, que estou indo à capital tratar de um inventário de um amigo que me tornou herdeiro, universal. Ele tinha acabado de conhecer Cristiano e Sofia e já falou sobre a herança. Essa é muito simples, né? Rubião era interesseiro, sim, mas o casal era mais ainda. Então você já imagina o que vai ocorrer, né? Chegando na capital, Cristiano e Sofia colam em Rubião. Várias festas, vários eventos com a alta sociedade, com a corte, e Rubião se torna o rei do camarote, bancando todo mundo e literalmente pagando para ter amigos. Tá muito tranquila a vida do Rubião, não tá? Vocês querem um problema pro Rubião resolver? Rubião se apaixona por Sofia. Quer mais um problema? Cristiano desconfia. Quer mais um problema? Ele finge que não sabe. E é aí que Rubião entra pelo cano. Rubião é um homem simples. Começa a misturar tudo. Sofia é uma mulher bonita, ela não corresponde aos galanteios de Rubião. Nessa altura, Cristiano já está usando o dinheiro de Rubião como em uma sociedade. Então, afastar Sofia dele seria meio arriscado. Tem personagens, digamos, secundários nessa trama, como Carlos Maria, tem a Maria Benedita, prima de Sofia, a quem Cristiano e Sofia tentam formar um casal com Rubião, pois aí sim o plano estaria completo, né? Mas Maria Benedita casa-se com Carlos Maria, para tristeza de Sofia, que gostava dele. Sofia, a história se desenrola por aí. Rubião sendo galanteador com Sofia, que se esquiva, mas não pode ser grosseira, senão ele vai perceber que é apenas interesse financeiro, e nesse meio de tantos acontecimentos, Rubião apresenta sinais de demência. Ele acha que ele é Napoleão, ele nomeia Sofia como duquesa de não sei o que lá, faz promessas para as paredes. Em suas loucuras, fica totalmente perturbado. Tem um trecho que é uma lição para nós. No capítulo 60 desse livro, ele salva um menino chamado Deolindo de um atropelamento de cavalos. O menino soltou da mão da mãe, o cocheiro que conduzia a condução não consegue frear a tempo, Rubião se machuca, inclusive, para salvar Deolindo. Os pais de Deolindo ficam agradecidos por ele ter salvado seu filho, mas quando Rubião está enlouquecido, alguns capítulos depois, marchando pela rua dizendo ser Napoleão, levando uma imperatriz pelo braço que só ele via na sua perturbação mental, a rua toda rindo e zombando dele, os pais de Deolindo ouviram, e o pai de Deolindo, que era só agradecimentos a Rubião no dia que ele salvou Deolindo, disse: desviei meu rosto, pois ele podia me reconhecer. Estavam todos rindo dele, poderiam rir de mim também. Na mesma rua que Rubião salvou Deolindo. Anos depois, o pai de Deolindo não tirou Rubião do meio da rua, sendo motivo de gozação das pessoas, inclusive do menino Deolindo. O nome dessa rua? Rua da Ajuda. Isso é o realismo de Machado de Assis. Ele salvou Deolindo. Naquele momento, os pais foram gratos e agora até o Deolindo está zombando dele.
Voltamos lá. Rubião é internado, Cristiano e Sofia tornam seus curadores. Rubião pede um dinheiro então a Cristiano para dar de agrado ali aos funcionários do hospital e usa esse dinheiro para voltar para Barbacena com seu cão Quincas Borba. Enlouquecido, sem lenço e sem documento. Ele é acolhido por uma antiga comadre. Ele está com febre alta, dizendo que havia capturado o rei da Prússia. Pediu para guardar sua coroa e disse ao vencedor, não conseguiu concluir a frase e morreu. Machado termina essa obra dizendo: querem chorar? Chorem. Querem rir? Riam. Não faz diferença alguma. Quando o Rubião paquerava Sofia, ele apontou a ela o cruzeiro ao céu e disse a ela: ah, quando lembrar de mim, olha aquela estrela e tal. Aquela conversa mole de paquerador, né? Machado agora diz: teu riso ou teu choro, o cruzeiro está bem alto para distinguir. Tanto faz. Isso é o realismo machadiano. Ao vencedor, as batatas. Rubião está morto e Cristiano faz bom uso da sua herança. Se você gostou, segue nosso canal de literatura pré-vestibular, compartilha, comenta. Um abraço e até mais.